galera, voltando aqui para o nosso segundo bloco, deixei para falar agora sobre o adjetivo, porque eu não consegui finalizar o primeiro bloco falando tudo sobre o adjetivo, porque o adjetivo simplesmente é sinistro. O cara vem para matar, roubar e destruir quem ainda não o domina. Então vamos lá. Eu sei que ele indica característica, não é verdade? Mas olha só uma pegadinha que a gente já pode fazer aí de cara, ó. Se liga só nesta frasezinha aqui, simples, 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 simples. Ó. O aluno, vírgula, atento, vírgula, fez uma prova. Aí eu destaco a palavra atento e pergunto qual é a função sintática. Aí na letra A eu coloco adjunto adnominal. Na letra B eu coloco predicativo do sujeito. Na letra C eu coloco adjunto adverbial de modo. E na letra D eu coloco aposto explicativo. E aí, galera, se vocês estivessem fazendo uma prova, qual seria a opção que vocês marcariam? Adjunto adnominal, predicativo do sujeito, adjunto adverbial de modo ou aposto explicativo? E aí? Eu tenho certeza absoluta que a maioria marcaria aposto explicativo. E por quê? Simples, porque está entre vírgulas. E na escola, muito provavelmente, você aprendeu que o termo entre vírgulas ou é aposto ou é vocativo. Foi assim que a gente aprendeu. Agora, vamos lá. Verdades que vão surgir. A única verdade é que um termo apenas sempre, sempre, sempre deve vir entre vírgulas. E o nome deste termo é o vocativo. E sabe por quê? Porque ele é um chamamento. E quando você pega os termos da oração para estudar, você percebe que lá tem os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios. E o vocativo? Ele vem como uma observação, ele vem por fora. E por que ele acontece assim? Porque, na verdade, ele não faz parte do plano sintático, ele faz parte do plano discursivo, ele faz parte da oralidade. Mas aí não tinha o que fazer, a gente colocou ali como um processo sintático. Mas isso não é nenhum bicho de sete cabeças, porque, na verdade, por mais que você não tenha um pleno domínio da nomenclatura, você pode ter certeza, você tem o pleno domínio da língua portuguesa. E qualquer pessoa percebe que o vocativo, que vem de um verbo latino, invocare, vocare, que é chamar, que é convocar, neste momento, você pode ter certeza, qualquer pessoa sabe que ele precisa ser destacado. Pode testar com um amigo ou com um parente seu que não tem estudado muito, que tem estudado bem pouco, assim, até mesmo um semi-analfabeto, mas que saiba escrever um pouquinho ali, pode testar numa conversa no WhatsApp. Você vai ver que ele vai mandar uma mensagem assim para você, pestana, aí o cara manda mensagem. E aí, na segunda mensagem, é que ele escreve o que quer dizer. Você é baixinho. Aí ele faz assim. Agora, quem já estudou mais um pouquinho vai fazer como? Pestana, vírgula, você é baixinho. Aí sim vai funcionar, porque você já sabe que aquele termo ali precisa ser destacado. Mas, na verdade, qualquer pessoa sabe. Agora, Sidney, o aposto também vem entre vírgulas. Sim, eu concordo que o aposto vem entre vírgulas, mas apenas o aposto explicativo. E eu não tenho só um tipo de aposto, eu tenho aposto resumitivo, eu tenho aposto nominativo e por aí vai. Por sinal, o explicativo de fato vem entre vírgulas. Ué, então, tem uma essência explicativa, está entre vírgulas, por que eu não posso dizer que é aposto? Porque aposto é a função própria de um substantivo. E aqui não é substantivo, aqui é um adjetivo. Então, eu já posso eliminar o aposto explicativo. Será que alguém diria que é um adjunto adverbial de modo? Claro que diria. O aluno atento fez uma prova. Não parece que é o modo como ele fez a prova? Parece. Mas por que não pode ser um adjunto adverbial de modo? Porque não é advérbio. Então, ó,
não é adjunto adverbial de modo. Qual é o problema ali da estrutura? É que o adjetivo atento aqui, ele tem sim um valor explicativo circunstancial. É por isso que, ao ter o valor explicativo, o candidato pensa que é um aposto explicativo, mas frisando, porque não é aposto, porque não é substantivo. E aposto tem que ser substantivo. Como tem valor circunstancial, um valor circunstancial de modo, parece ser um adjunto adverbial de modo. Agora, frisando mais uma vez, por que não é um adjunto adverbial de modo? Porque não é advérbio. Como é um adjetivo, só pode ter duas funções sintáticas. Das duas, uma. Ou é um adjunto adnominal, ou é um predicativo. Aí, caramba, vem várias outras coisas que vão derrubar o candidato. Por exemplo, um macetinho que a gente aprendeu na época da escola. A professora dizia assim, ó, apareceu o adjetivo, ele é sim adjunto adnominal ou é predicativo. Sidney, eu nem lembrava que a professora falava isso. Mas ela falava assim. Aí ela dizia que o adjetivo antes do verbo era um adjunto adnominal e que o adjetivo depois do verbo era um predicativo. Aí, caramba, está antes do verbo. Então é um adjunto adnominal, não é, Sidney? Não, aqui vai ser um predicativo do sujeito. Meu Deus do céu, explica isso aí melhor. Então vamos lá, ó. Eu aqui identifiquei que é um adjetivo. Então, se é um adjetivo, só pode ter duas funções sintáticas. Ou é um adjunto adnominal, ou é um predicativo. Aí vocês vão perceber que agora a figura do professor é essencial para aprender de fato o processo. Porque se você pegar uma gramática prescritiva, como a gramática do Rocha Lima, do Celso Cunha, do Bechara, você não vai entender muito bem. O máximo que elas fazem é pedir para que o aluno observe a característica deste adjetivo, para ver se este adjetivo tem uma característica permanente, sendo assim, portanto, um adjunto adnominal, ou se é uma característica não permanente, sendo assim, portanto, um predicativo. Mas cá entre nós, só isso pode não ser o suficiente para alguns candidatos. Vamos supor que eu perguntasse para você agora, ó, nesta frase, o aluno atento fez uma prova. Esse aluno é atento sempre ou de vez em quando? A tua resposta, sem sombra de dúvida, será, sei lá. Não faço ideia, Sidney. Então, você percebe que não é uma informação assim tão firme. Agora, como é que eu vou analisar isso? Como é que vai facilitar a minha vida? Entendendo a própria nomenclatura, a estrutura. Não é um adjunto adnominal? Se ele é adjunto, é porque ele está junto do nome, ele está ali, ó, colado no nome. Então, ele tem que estar dentro da estrutura. E quando eu penso em predicativo, eu só tenho dois tipos de predicativos. O do sujeito e o do objeto. Então, significa que o adjetivo que eu vou confundir ou vai fazer uma alusão ao sujeito ou uma alusão ao objeto. Então, se estiver dentro do sujeito, vai estar junto do nome. Se estiver dentro do objeto, vai estar junto do nome. Então, com isso, vai ser um adjunto adnominal. E eu posso afirmar categoricamente que o adjunto adnominal possui uma estrutura interna. Logo, o predicativo possui uma estrutura externa. Então, vamos lá. Quando eu olho para essa estrutura aqui, ó, o aluno atento fez uma prova. Eu tenho que ver quem é o sujeito. Como é que eu descubro quem é o sujeito? Eu pergunto para o verbo. Está aqui o verbo fazer. Vamos perguntar a ele quem é o sujeito. Como é que eu pergunto quem é o sujeito? Sempre quem ou o quê. E por que eu posso ter essas duas perguntas? Ora, porque o meu sujeito pode ser uma pessoa ou uma coisa. Se eu disser João quebrou o pé, quem quebrou o pé? O João. Então, o sujeito é uma pessoa. Mas se eu disser a cadeira quebrou, o que quebrou? A cadeira. Então, o sujeito agora é uma coisa. E neste momento, quem fez a prova? O aluno. Então, o aluno é o meu sujeito. E aí, repare, este atento, ele não está dentro do sujeito. Ele está fora do sujeito, mesmo fazendo referência aqui a este sujeito. Então, se ele está fora, é uma estrutura externa. E eu vou classificá-lo como predicativo do sujeito. Isso vai influenciar em quê? Na própria interpretação do fato. Pois se agora eu tenho um
predicativo do sujeito. E a característica é não permanente, significa que este aluno não é atento sempre. Ele foi atento apenas no momento em que fez a prova. E aí, mais uma vez, é isso que faz o candidato confundir e achar que é uma adjunta adverbial de modo. Mas frisando mais uma vez, por que não é uma adjunta adverbial de modo? Porque não é advérbio. Como é um adjetivo, das duas, uma. Ou é uma adjunta de nominal, ou é um predicativo. Quando é que vai ser um adjunto? Quando estiver junto do nome. Quando é que vai ser um predicativo? Quando não estiver junto do nome. E aí você vai reparar que aqui, ó, tem vírgula. E a vírgula impede o adjetivo atento de ficar junto do nome aluno. Agora, e se eu retirasse as vírgulas? Se eu fizesse assim, ó, teria alguma mudança? Teria, mas vamos lá, ó. Primeiro com as vírgulas. Vou lançar a questão de reescritura. Se eu retirar essas vírgulas, haveria algum prejuízo gramatical? Resposta: não. Como assim não, Cisne? Quando uma questão fala em prejuízo gramatical, ela fala em erro gramatical. Isso significa que a frase estaria errada para o padrão culto da língua. E agora aqui, sem as vírgulas, essa frase ela não está errada. O que houve foi uma mudança sintática e uma mudança de sentido aqui especificamente. Então vamos lá. Neste momento, ao retirar as vírgulas, eu altero toda a estrutura do sujeito e toda a estrutura semântica, pois agora, quem foi que fez uma prova? O aluno atento. Tudo isso, neste momento, é o meu sujeito. Tudo isso é o meu sujeito. E eu pergunto, atento agora, está dentro do sujeito ou fora do sujeito? Dentro do sujeito. E se está dentro, é uma estrutura interna, portanto vai ser uma adjunta de nominal. E repare, está de fato junto do nome. Por isso uma adjunta de nominal. Aí agora mudou o quê? Ora, toda a semântica. Quando era predicativo, era uma característica não permanente. Então significava que aquele aluno não era um aluno atento sempre. Ele foi atento apenas no momento em que fez a prova. Agora, como é uma adjunta de nominal, como é uma característica permanente, significa que esse aluno ele é atento sempre. E não só na hora em que fez a prova. Ele é atento quando joga bola, ele é atento quando vê TV, ele é atento quando namora e por aí vai. Agora, eu só quero dizer uma coisa. Neste exato momento, eu não quis te assustar e mostrar várias e várias possibilidades de análise sintática. Eu quis apenas mostrar a importância da identificação da classe gramatical. Como é importante saber se é um adjetivo, se é um numeral, se é um verbo, se é um pronome. Aqui, ó, adjetivo. Quando você tem esta informação, você passa a ser um candidato diferenciado, pois vários candidatos errariam essa questão. Vários e vários, eu digo a maioria, marcaria aposto ou então adjunta adverbial de modo. Quando você sabe que o adjetivo só pode ter duas funções sintáticas, ou é adjunta de nominal, ou é predicativo, e que o adjunta de nominal é uma característica permanente e de estrutura interna, e que o predicativo é uma característica permanente e de estrutura externa, você está anos-luz na frente de muitos candidatos. Então, a importância da classe gramatical é absurda. Nós temos que aprender. Agora, qual foi o grande problema na escola em relação à classe gramatical? A gente estudava de forma individualizada cada classe. Então, você primeiro via tudo sobre o substantivo, depois tudo sobre o adjetivo, depois tudo sobre o artigo, depois tudo sobre o pronome. Aí, quando você foi estudar o advérbio lá no final, não lembrava mais nada sobre o substantivo. É por isso que não aprendeu para valer. Então, aqui agora, o que a gente está fazendo? Um panorama das 10 classes para você ver como elas se relacionam o tempo todo e entender mais profundamente os aspectos. E aí vocês estão vendo que eu estou trabalhando aqui o tempo todo com
como a gente disse lá no início, morfologia, semântica e sintaxe. Até porque quando eu falo assim, qual é a classe gramatical responsável pelo nome? Ah, é o substantivo. Para eu dizer que ela é responsável pelo nome, eu estou trabalhando a semântica. Quando eu pergunto qual é a classe responsável pela característica, eu estou trabalhando a semântica desta classe. Então, dizer que é um adjetivo é a função morfológica. Dizer que indica a característica é a função semântica. E quando eu digo que ela pode ser um adjunto adnominal ou um predicativo, aí sim eu tenho uma função sintática. Então, gente, nós vamos trabalhar até o final assim, mostrando que esses valores, morfologia, semântica e sintaxe, sempre estarão interligados, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui a nossa brincadeira. Olá, meus amigos, com licença, estou interrompendo a sua aula, mas é para dar um recadinho muito importante para você. Ah, professor, aonde que está, professor, o PDF dessa videoaula? Gente, atenção, o PDF dessa videoaula, ela se encontra lá no nosso site, né? Lá com o curso, tem um link aqui embaixo da aula, né? Só que é o seguinte, né? Esse PDF, a gente pede aí uma pequena contribuição por parte aí do nosso seguidor, do nosso aluno, de R$ 29,90. Por quê? Porque a gente tem cursos aqui na sala com curso, né? Então, todos os PDFs, PM Bahia, de todas essas videoaulas que a gente está disponibilizando, mais o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, meta todo dia, você tem meta, você sabe que você vai estudar, a gente vai ranquear você, a gente vai monitorar o seu desempenho no site por apenas R$ 29,90. Bacana? Então, clica aqui embaixo. E aproveitando, nós temos também o nosso super aulão de véspera aqui da Lá Concurso, que custa apenas R$ 49,90. Bacana? Fui, boa aula, tchau! Vamos voltar para o nosso quadrinho aqui, Falamos já sobre o substantivo, sobre o numeral e sobre o adjetivo. E agora eu pergunto a vocês, qual é a classe gramatical na língua portuguesa responsável por flexionar em gênero e número? Neste momento, eu tenho o artigo. Então, agora vamos lá, O artigo, ele flexiona em gênero e número. Quando eu falo em gênero e número, eu falo em masculino e feminino, singular e plural. Então aqui, gênero, masculino e feminino. Número, singular e plural. Agora, turma, antes de mais nada, eu quero te dizer que o artigo não é uma classe gramatical tão simples assim. Além de flexionar em gênero e número, ele é responsável por outras duas coisas importantíssimas na prova do concurso público. Ele sozinho é capaz de me mostrar se um elemento é conhecido ou desconhecido no universo do texto. E ele também é capaz de modificar qualquer outra classe gramatical, inclusive ele próprio. Mas antes de falar sobre isso, vamos aqui definir quem é o coringa do gênero e quem é o coringa do número. Quem é o coringa do gênero? É o masculino ou feminino? É o masculino. O que isso significa? Se eu entrasse numa sala com 100 mulheres, eu diria bom dia, boa tarde, boa noite, alunas. Mas se fossem 99 mulheres e um homem, eu diria bom dia, boa tarde, boa noite, alunos, pois basta um elemento masculino para jogar o plural para o masculino. Então, o coringa do número é o masculino. Só que isso aqui, na verdade, significa que é um neutro. Quando eu coloco que o aluno do LAC é estudioso, eu não estou dizendo que o João, o Pedro e o José são estudiosos e que a Maria, a Fernanda, a Aline não são. Eu, na verdade, estou englobando todo mundo ali. Então, o masculino na língua portuguesa funciona como neutro desde a época do latim. Agora, quem é o coringa do número? É o singular. Isso vai te auxiliar em quê? Vai te auxiliar naquela famosa dúvida se o termo é variável ou invariável.
Quando você ficar assim, caramba, e agora? É variável ou invariável? Pensa nessa estrutura. Se a palavra só puder ficar no masculino e só puder ficar no singular, olha como é que eu disse, ela só pode ficar. Então ela é invariável. Agora, a partir do momento em que eu seja capaz de jogá-la para o feminino, ou então que nós sejamos capazes de jogá-la para o plural, aí eu modifiquei. Aí passou a ser uma classe variável. Mas vamos lá. Este artigo, ele é capaz de me mostrar se um elemento é conhecido ou desconhecido no universo do texto. E nós temos dois tipos de artigos. Nós temos o artigo definido e o artigo indefinido. Estruturalmente falando, quais são os artigos definidos? O, a, os, as. E para que serve um artigo definido? Ele serve para falar de pessoa ou coisa conhecida no universo do texto. Então aqui, o artigo definido, ele fala de elemento conhecido no universo do texto. E o artigo indefinido, estruturalmente, quem é? Um, uma, uns, umas. E vai servir para quê semanticamente? Vai servir para mostrar pessoa ou coisa desconhecida no universo do texto. Então fala sobre elemento desconhecido. Como é que isso funciona na prática, Sidney? Vamos lá. Vamos supor que você esteja vendo aqui ao meu lado, sei lá, o José. E o José vai entrar pela primeira vez no universo do texto. Se ele está entrando pela primeira vez no universo do texto, ele é conhecido ou desconhecido? Obviamente, ele é desconhecido. Então, eu vou dizer assim, eu tenho um aluno que está de calça branca, beleza? Então, entrou pela primeira vez, artigo indefinido. Agora, José vai entrar pela segunda vez. E se vai entrar pela segunda vez, ele passou a ser o quê? Conhecido. Então, eu vou dizer que o aluno que está de calça branca também está de blusa vermelha. Então, primeira vez, artigo indefinido. Segunda vez, artigo definido. Aí você vai dizer assim para mim, mas Sidney, eu sempre falo o sol, o mar e a lua. E você há de concordar comigo que são elementos conhecidos universalmente. Não tem motivo para indefini-los. Aí você vai pensar assim, então qualquer frase no início do texto sempre tem que ser com artigo indefinido, né? Não. Na verdade, vai depender da sua intencionalidade discursiva. Então, vamos lá. Vou colocar aqui 2 exemplos para nós avaliarmos. Eu vou colocar assim, Um professor aplicou o teste. E na outra, o professor aplicou o teste. Neste momento, a gente pode brincar com várias e várias coisas, Frase 1 e frase 2. Vamos começar aqui a fazer perguntas, a construir o conhecimento. Eu poderia, por exemplo, afirmar que estas 2 frases são idênticas morfologicamente? E aí, eu poderia? Vamos lá. Eu poderia sim. Pois quando eu digo que elas são idênticas morfologicamente, eu quero dizer que elas possuem as mesmas classes gramaticais. Então aqui, artigo, artigo, substantivo, substantivo, verbo, verbo, artigo, artigo, substantivo, substantivo. Então, de fato, elas possuem as mesmas classes gramaticais, portanto, são idênticas morfologicamente. Agora, são idênticas sintaticamente? Sim, também são idênticas sintaticamente. Eu tenho sujeito, verbo e objeto. Porém, elas são distintas, diferentes
divergentes semanticamente. E a culpa é de quem? Do artigo. Mas, Sidney, peraí. Antes você me perguntou se elas eram idênticas morfologicamente. E você afirmou que são. Mas peraí, na frase 1 tem um artigo indefinido e na frase 2 tem um artigo definido. Ora, qual é a classe gramatical? Artigo. Então não importa se um é definido ou indefinido para dizer que são artigos. Então, gramaticalmente são idênticas. Porém, semanticamente elas são distintas, pois quando eu uso um artigo indefinido, eu mostro que o elemento é desconhecido. E quando eu uso um artigo definido, eu mostro que o elemento é conhecido. Mas vamos aprofundar isso um pouco mais. Pensa assim comigo, ó. Em todo ato de fala, em todo ato de comunicação, obrigatoriamente tem duas coisas: quem fala e quem ouve. Quem fala é o emissor, quem ouve é o receptor. Sempre, sempre isso acontece. Até se eu estiver no meio da rua reclamando da vida, chateado, falando sozinho, eu vou ter emissor e receptor. Só que ali naquele momento eu serei o emissor e o próprio receptor. Só que agora eu vou falar com você que está em casa. Eu serei o emissor e você que está em casa será o receptor ou interlocutor, como preferir. Agora, neste momento, se eu disser a primeira frase para você, ó, um professor aplicou o teste, eu mostro que eu, emissor, não conheço o professor e detalhe, o receptor, o interlocutor, também não conhece. Mas Sidney, e se ele conhecer? Ora, a gente vai descobrir num outro momento do texto. Neste momento é impossível, pois se eu que estou professando a frase não conheço, como é que eu vou saber se você conhece ou não conhece? Não tem como. Então, quando o emissor articula uma frase assim, um professor aplicou o teste, ele mostra que ele não conhece o professor. Seria mais ou menos como esse tipo de situação? Vamos supor que você e eu estudamos na mesma escola. Somos adolescentes. Estudamos na mesma escola. Aí vai rolar um teste. Só que esse teste vai ser aplicado por uma instituição de fora. Sei lá, como se fosse no estado o Saerj. Nem sei se tem mais ainda isso, mas é uma prova que vem de fora. Aí, quem vai aplicar essa prova? Um professor que veio de fora da escola, que veio objetivamente somente para aplicar aquele teste, mas ele não é o teu professor nem o meu professor de português ou de matemática ou de história, é um professor da rede, mas que a gente não sabe quem é. Aí eu digo, você pergunta, e aí, o teste já rolou? Eu falo, ó, um professor aplicou o teste. Neste momento, eu disse um professor porque foi um professor qualquer, mas eu não sei nem sequer o nome dele. E eu não sei, você também não sabe. Agora, quando eu coloco o professor aplicou o teste, eu mostro que é um elemento conhecido. Porque neste momento eu mostro que eu, emissor, conheço esse professor e mostro que você, interlocutor, receptor, também conhece. Seria mais ou menos como? O nosso professor de matemática, Jefferson Fiel, marcou um teste. Beleza. Aí marcou um teste para uma segunda-feira. Aí você chega um pouquinho atrasado e fala assim, caraca, CJ, o teste? Aí eu vou falar, o professor aplicou o teste. Só que aí nesse momento, você vai confundir, achar que foi um professor qualquer, pois pelo panorama todo, quem foi que marcou o teste? O Jefferson Fiel, professor de matemática. Então, se o professor Jefferson Fiel marcou o teste para aquela segunda-feira, você correu para a escola para fazer o teste do Jefferson Fiel, aí eu digo que o professor marcou o teste, foi por um acaso algum outro professor? Não, só pode ter sido quem? O Jefferson Fiel. Então, gente, toda vez que tiver ali um artigo indefinido, é para mostrar que o elemento é desconhecido. E quando tiver um artigo definido, é para mostrar que o elemento é conhecido. Quando eu tiver um elemento desconhecido, pode ser generalizado. E quando eu tiver um elemento conhecido,
especificado. Então, artigo definido, ele sempre especifica. É por isso que na hora que você vai estudar crase, a crase é a fusão do a preposição com a artigo, que é um artigo definido, que é um artigo que especifica. Tanto que crase só ocorre diante de quê? Diante de termo especificado, diante de termo conhecido. Mas olha só uma frasezinha interessante que a gente vai avaliar depois de ter visto isso daqui, ó. Eu coloco assim para você, ó. Os meninos quebraram uma janela. Os meninos quebraram a janela. Eu quero aqui agora a função morfológica do termo os e a função morfológica do termo uma. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá, ó. O termo hoje, galera, ele pode ter 3 funções morfológicas a priori. Ele pode funcionar como um artigo definido, pode funcionar como um pronome oblíquo, ou então como um pronome demonstrativo. Aí aqui, neste momento, eu defino que é artigo quando ele estiver o quê? Acompanhando um substantivo. E por que eu posso fazer esse tipo de afirmação? Porque o artigo, ele só existe na estrutura para acompanhar um substantivo. Então, se na estrutura da frase aquele termo, o, os, a, as, estiver acompanhando um substantivo, eu tenho certeza que é um artigo. Então, aqui, ó, este os, ele está acompanhando quem? Meninos. Qual é a classe gramatical de meninos? É substantivo. Então, esse os aqui, sem sombra de dúvidas, é um artigo. E aqui, no caso, é um artigo definido. Poderia ser um artigo indefinido? Ora, claro, se eu tivesse colocado uns meninos, aí sim. Agora, vamos entender por que nós empregamos aqui um artigo definido e não um artigo indefinido neste primeiro momento. Vamos pensar na seguinte situação. Você e eu moramos no mesmo condomínio. Aí estamos um belo dia, conversando ali, batendo um papo, aí passa aquela molecada que sempre apronta no condomínio. Aí você fala assim, esses meninos sempre aprontam. Aí eu vou dizer, é verdade mesmo. Aí, cada um vai para o seu apartamento antes que os meninos pudessem aprontar alguma coisa. Aí no dia seguinte, depois de uma conversa com o porteiro, eu descobri que os meninos aprontaram. Aí eu vou e te conto. Aí, ó, sabe da maior? Os meninos quebraram uma janela. Quem são os meninos, caramba? São os meninos do condomínio. Aqueles mesmos que sempre aprontam e que estavam presentes na nossa conversa no dia anterior. Agora, e se tivesse sido alguém de fora do condomínio? Pularam o muro, entraram e quebraram a janela. Aí eu diria para você, aí ó, uns meninos quebraram a janela. Aí você diz, que meninos? Eu sei lá, ué, os que pularam aí o muro. Então, nesse momento, quando eu emprego o artigo indefinido, ó, eu generalizo, eu indefino, eu não sei quem é. Quando eu coloco o artigo definido, eu especifico, eu mostro que é conhecido. Agora, quando seria, por exemplo, um pronome oblíquo? Seria quando estivesse ligado a um verbo. Como assim, Sidney? Vamos lá, ó. Depois a gente vai até bater um papo melhor sobre isso. Eu até adiantei para mostrar aqui o hoje, como funciona. Mas de cara eu já te adianto. O pronome, ele trabalha para o nome. Beleza. Então, ele pode ter algumas funções interessantes. E o primeiro pronome que a gente aprendeu na escola, na vida, foi o pronome pessoal.
Só que ele tem uma diferença, ele tem uma divisão. Eu tenho um pronome pessoal do caso reto e eu tenho um pronome pessoal oblíquo. O pronome pessoal do caso reto, ele tem esse nome porque ele auxilia de forma reta a conjugação verbal. Eu digo eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Então sempre é uma função de sujeito. E o pronome oblíquo, sempre a função de objeto. E aí, galera, o objeto, ele serve para quê? Para completar o sentido do verbo. Então, se aparece um pronome oblíquo, é porque ele está atrelado a um verbo. Então, eu colocaria assim, ó. Olá, meus amigos, com licença, estou interrompendo a sua aula, mas é para dar um recadinho muito importante para você. Ah, professor, aonde que está, professor, o PDF dessa videoaula? Gente, atenção, o PDF dessa videoaula, ela se encontra lá no nosso site, né? Lá com o curso, tem um link aqui embaixo da aula, né? Só que é o seguinte, né? Esse PDF, a gente pede aí uma pequena contribuição por parte aí do nosso seguidor, do nosso aluno, de R$ 29,90. Por quê? Porque a gente tem cursos aqui na sala de concurso, né? Então, todos os PDFs, PM Bahia, de todas essas videoaulas que a gente está disponibilizando, mais o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, meta todo dia, você tem meta, você sabe que você vai estudar, a gente vai ranquear você, a gente vai monitorar o seu desempenho no site por apenas R$ 29,90. Bacana? Então, clica aqui embaixo. E aproveitando, nós temos também o nosso super aulão de véspera aqui da Lá Concurso, que custa apenas R$ 49,90. Bacana? Fui, boa aula, tchau! Comprei-os ontem. Pensa comigo, esse hoje aqui, ele está relacionado a um substantivo? Não. Estaria se a frase fosse, comprei os sapatos ontem. Aí se eu tivesse colocado, comprei os sapatos ontem, o os estaria relacionado a qual palavra? Sapatos. Sapatos seria um substantivo e aí o os seria um artigo definido. Agora, neste momento, tem aqui algum substantivo que esteja relacionado a esse os? Não. Então, notoriamente, esse os está relacionado a quem? Ao verbo comprar. E aí, muito provavelmente, ele está ali como um processo de coesão para evitar repetição. Antes apareceu provavelmente a palavra sapatos, e aí para não repetirmos a palavra sapatos, nós colocamos apenas o pronome os. Mas reparem, se está relacionada ao verbo, é o que a gente chama de pronome oblíquo. E quando vai ser, por exemplo, um pronome demonstrativo? Quando não estiver relacionado a um substantivo, quando não estiver relacionado a um verbo. E aí eu já tenho certeza que é um pronome demonstrativo. E aí, só para ter mais certeza ainda, eu pego esse hoje e tento trocar pela palavra aqueles. Aí eu coloco assim, ó. Os que estudam são aprovados. Galera, esse hoje está relacionado a algum substantivo? Não. Ele está relacionado a algum verbo? Não. Ele está ali, ó, solto. Dá ou não dá para eu pegar o hoje e trocar pela palavra aqueles, ó? Aqueles que estudam são aprovados. Dá. Então, com certeza aqui agora eu tenho um pronome demonstrativo. Só que é o seguinte, esse negócio de trocar pelo aqueles não pode ser o primeiro movimento, porque senão vai dar errado, porque você vai conseguir sempre. Eu poderia ou não poderia dizer aqueles meninos quebraram a janela? Poderia. Eu poderia ou não poderia dizer comprei aqueles ontem? Poderia. Então não pode ser o primeiro movimento. O primeiro passo é procurar quem? O substantivo. Se estiver ligado a um substantivo, é um artigo. Segundo passo, procurar o verbo. Se estiver ligado a um verbo, é um pronome oblíquo. Mas antes de procurar o verbo, eu tenho que procurar quem? O substantivo. Então, é nessa sequência. Está ligado a substantivo, é artigo. Está ligado a verbo, é pronome oblíquo. Não está ligado a nenhum dos dois. Com certeza vai ser pronome demonstrativo. Quer ter mais certeza ainda? Tenta trocar pelo aqueles. Ih, consegui. Então, deu certo. Agora, matamos que esse primeiro os aqui, ele é um artigo definido. Agora eu quero saber qual é a classificação daquele uma ali. E quando eu penso no uma, claro, em todos os seus derivados, uma,
umas, uns. Este termo pode ser um artigo indefinido, pode ser um numeral. Olha, eu falei que ele era galho fraco, mas ele vai aparecer aqui agora, ó. E pode ser um pronome indefinido. O que é de mais fácil identificação aqui nesse momento é o pronome indefinido, pois para ser um pronome indefinido tem que ter um par, é correlacionado, tem que aparecer aqui a estrutura uma ou outra, ou então uma e outra. Então eu coloco assim, ó, Joana tem 2 filhas. Uma é estudiosa e a outra não. Neste momento, apareceu ou não apareceu esta relação? Uma e outra. Apareceu. Então, neste momento, o que eu tenho aqui? Eu tenho 2 pronomes indefinidos, tanto uma quanto outra. Então, aqui, ó, são pronomes indefinidos. Agora, se eu tivesse a oportunidade de estar com vocês numa turma presencial e perguntasse a classificação daquele uma, provavelmente várias pessoas responderiam numeral. Pois é nesse momento que a galera confunde o artigo com o numeral, porque ele pensa na quantificação da janela. Naquele momento bate uma ideia de ser uma janela apenas. Só que aí vamos matar isso daqui bonito. Para que nessa estrutura fosse um numeral, eu teria que ter as expressões só, apenas e somente. E ali tem essa expressão? Não. Tem o par outra? Não. Está relacionada a um substantivo? Está. Opa, então aqui é um artigo. E que tipo de artigo? Um artigo indefinido. Vamos entender melhor isso. É a mesma situação. Moramos no mesmo condomínio e eu digo, os meninos quebraram uma janela. Eu mostro que conheço estes meninos e que você também conhece. Mas a janela, eu não sei qual foi. Eu não sei se foi a janela do primeiro bloco, do segundo bloco, do quinto andar, do oitavo andar. Eu não sei, foi uma janela qualquer. Agora, e se eu soubesse exatamente qual foi a janela? Aí eu não utilizaria o artigo indefinido. Neste momento, eu utilizaria o artigo definido. Eu diria mais ou menos assim, ó. Os meninos quebraram a janela do 504 no bloco 1. Então, colocaria o artigo definido. Agora, e por que eu colocaria um só, apenas, somente, modificando aquele uma para o numeral, por exemplo? Mesma situação, moramos no mesmo condomínio, só que agora não somos apenas condôminos. Você é o síndico, eu sou o subsíndico. Aí aconteceu o fato. E você resolveu multar. São 5 meninos no total. Multa de R$20 mil em cada pai, em cada responsável. Pô, totalizando R$100 mil. Aí eu vou e digo assim para você, pô, meu filho, ô companheiro, os meninos quebraram só uma janela, apenas uma janela, somente uma janela. Neste momento, qual foi a minha intenção? Mostrar que de fato foi só uma janela e não 2, não 3, não 100 janelas para cobrar esse valor exorbitante. Então, no final das contas, cada estrutura que aparece numa construção frasal tem uma intencionalidade discursiva, nada é à toa. Então, aqui, no nosso exemplo, o os funcionou como artigo definido para mostrar que são meninos conhecidos e o uma funcionou como artigo indefinido para mostrar que é uma janela desconhecida, uma janela qualquer. Beleza? Tranquilo? Então finalizamos esta primeira etapa de mostrar
como o artigo, na verdade, a primeira etapa não, já a segunda, né? A primeira etapa em relação ao artigo foi definir que ele flexionava em gênero e número, masculino e feminino, singular e plural. A segunda etapa foi mostrar que ele pode trabalhar ali com elementos conhecidos e com elementos desconhecidos dentro do universo do texto. Elemento conhecido usando o artigo definido. Elemento desconhecido usando o artigo indefinido. Aí agora a gente vai mostrar como ele é capaz de modificar as outras classes gramaticais. Na verdade, como ele é capaz de substantivar qualquer classe gramatical, inclusive ele próprio. Então imagina, você faz a prova do concurso público. Aí você, se Deus quiser, é aprovado. Aí alguém vai querer compartilhar esta felicidade contigo. E aí agora eu vou falar com vocês que existe uma diferença absurda entre homens e mulheres quando estudam para concursos públicos. Eu não sei porquê, gente, mas a mulher é muito mais responsável. Então, vamos supor que o resultado saia num sábado. O resultado vai sair no sábado. Aí eu, homem, vou fazer o quê? Pô, sábado, irmão. Sábado é o dia do meu churrasco, o dia do meu futebol. Eu vou para o futebol, eu vou para o meu churrasco. Depois eu olho o resultado. Até porque se o resultado for negativo, for ruim, já vai estragar meu futebol. Eu nem vou para o futebol se bobear, porque eu vou ficar depressivo ali. Mas a mulher não. A mulher vai ficar ali atenta para ver o resultado. A mulher é muito compenetrada nesse aspecto. Então imagina você, meu companheiro. Você passa na prova e quem vai ver aquilo ali primeiro? Tua namorada, tua esposa. Ela vai ligar para você e vai falar assim: pô, fulano, você não vai adivinhar, olha o que eu acabei de ver aqui no jornal, você passou na prova, corre para casa agora que a gente vai comemorar. Aí quando você chega à sua casa e abre a porta, tudo apagado, tudo escuro, porém tem ali várias velas acesas, várias pétalas de rosa jogadas pelo chão, e não é um despacho de macumba, é só um clima romântico. Aí quando você olha para a porta da cozinha, quem lá está? Sua namorada, com a camisola de seda transparente, uma taça de vinho na mão. Ela olha para você e diz assim: amor, o jantar está na mesa. Uau! Tá aqui, ó. Amor, o jantar está na mesa. É claro que para ser sucesso vai ter entrada ovo de codorna e amendoim, prato principal ostras e para beber um vinho catuaba, que é para dar tudo certo. Mas na prova, o que o avaliador vai fazer? Ele vai destacar a palavra jantar e vai afirmar para você que é um verbo. E por que ele vai fazer isso? Porque ele sabe como você aprendeu o verbo na escola. Como é que nós aprendemos a identificar um verbo? É aquele camarada que eu posso conjugar. Eu janto, tu jantas, ele janta, nós jantamos, vós jantais, então, caramba, é um verbo. Mas aqui é um verbo? Não. Olha o que apareceu antes. Apareceu um artigo. E o que o artigo faz com qualquer classe gramatical? Ele substantiva. Então, aqui a palavra jantar não é verbo. Aqui a palavra jantar é um substantivo. Então, beleza. Agora, que tipo de procedimento aconteceu aqui? Aconteceu uma derivação imprópria ou conversão. E aí vamos entender rapidamente todo esse processo. Vamos lá. Primeiro, que ao usar linguagem, qualquer tipo de conversa, qualquer tipo de linguagem remete a significado e significante. Então nós criamos pequenos filmes na nossa cabeça. E eu quero que você entenda a diferença do verbo jantar para o substantivo jantar. Se eu dissesse assim para você: caramba, estou morrendo de fome, vou jantar agora. Na tua cabeça ia passar a imagem do Sidney praticando a ação de jantar. Mas tá jantando o quê? Não importa. Na tua mente ia aparecer uma ação de Sidney levando algum tipo de alimento à boca. Então, é uma ação. Agora, se eu disser assim, ó, o jantar está na mesa, você vai pensar em alguém praticando a ação de levar alguma coisa à boca, ou você vai imaginar um retrato,
uma foto ali da mesa com os alimentos em cima. Então tem ali a mesa com o feijão, o arroz, a maionese, a batata frita, a farofa, o bife, sei lá o que for. Então você não pensa mais em ação, você pensa numa imagem, numa foto. Então a gente consegue observar a diferença da ação do verbo jantar para o substantivo jantar. Aí, neste momento, a gente diz que aqui ocorreu uma derivação imprópria ou conversão. E a gente vai ter que fazer uma revisão rápida sobre o que de fato é uma derivação. O que é uma derivação? É o processo pelo qual forma uma nova palavra, ou seja, uma palavra derivada, a partir de uma palavra já existente na língua, que é uma palavra primitiva. Por exemplo, se fosse a palavra leal, ela é uma palavra primitiva. Ela veio do latim exatamente assim. Ela não teve processo de formação de palavras. Mas e se eu colocar um prefixo? Se eu colocar ali um des, vai ficar desleal. Então, eu formei uma palavra pelo processo de derivação prefixal. Mas observem que eu formei uma nova palavra. Leal é uma palavra, desleal é outra palavra. Aqui, por um acaso, eu formei uma nova palavra? Não. Jantar verbo e jantar substantivo são grafadas da mesma forma. J-A-N-T-A-R. A escrita é igual. Eu não aumento a palavra e nem diminuo. Eu escrevo do mesmo jeito. Porém, o que houve aqui? Uma mudança de classe gramatical. É por isso que os gramáticos chamam de derivação imprópria. Porque, no final das contas, derivação de fato não teve. Por isso que é uma impropriedade da língua. E o melhor nome deveria ser o quê? Conversão. Pois o que houve aqui, de fato, foi uma conversão gramatical. Então, quando, porventura, aparece numa prova derivação imprópria, o que tem ali é uma modificação de classe gramatical, que a priori seria uma e que, pelo contexto da coisa, acabou sendo outra. Isso cai em prova, hoje em dia, muito assim, ó. O avaliador coloca a seguinte estrutura de enunciado. Dentre as opções abaixo, assinale aquela que não encontra correspondente adequado, entre parênteses, do termo destacado. Então, ele coloca ali várias frases, destaca vários termos e coloca as classes gramaticais. Aí ele quer um correspondente não adequado gramaticalmente, morfologicamente. Beleza. Seria assim, ó. Então, dentre as opções abaixo, assinale aquela que não encontra correspondente adequado morfologicamente, né, para ficar bem claro, do termo destacado. Aí, aqui, ele poderia fazer assim, ó. Os alunos do LAC são estudiosos. Destaca a palavra estudiosos e afirma que é um adjetivo. Certo ou errado? Certo. Ele poderia dizer assim, ó, ontem os alunos do LAC fizeram um simulado. Aí ele destaca o ontem e afirma que é um advérbio. É um advérbio? É um advérbio de tempo. Então, beleza, tudo tranquilo. Aí ele vem aqui e coloca, o jantar está na mesa. Destaca jantar e diz que é um verbo. Não, porque aqui jantar é o quê? É um substantivo. Então é muito mais fácil do que parece. Só que aí a gente tem que ficar familiarizado com todo esse processo, tranquilo? Então, galera, eu finalizo aqui agora essa relação com o artigo e vocês viram que ele não é tão simples assim. Na verdade, foi o cara que mais me desgastou aqui. Eu tive que falar muito sobre ele. E geralmente nas gramáticas, até mesmo em gramáticas para concursos públicos, você tem ali o quê? Você tem ali meia página. Tanto que é por isso que eu recomendo sempre a gramática do meu amigo Fernando Pestana, porque ela é a gramática para concursos públicos mais completa, sem sombra de dúvidas. Então, se você procura uma gramática para ter ali, ó, eu quero ter uma fonte de conhecimento aqui na hora que o bicho pegar, pode adquirir a gramática para concursos públicos do Fernando Pestana, tá? Agora, galera, eu vou finalizar esse bloco e daqui a pouco, no próximo, a gente continua aí na pegada firme. Tamo junto. Beijo, tchau, tchau. Olá, meus amigos! E aí, gostou da nossa videoaula?
Ótimo, bacana. Então, estou aqui mais uma vez para convidar você a adquirir o material de apoio aí. A gente está pedindo aí uma contribuição simbólica aqui da Lá Concurso por R$ 29,90, né? Todos os PDF, mais essa metodologia aí fabulosa do Personal Coach. Eu vejo que muitos alunos não conseguem ter alta performance porque não conseguem elaborar um plano de estudos, né? Uma sequência coerente, prioritária. Ele vai se perdendo no conteúdo. Então, o Personal Coach vai te ajudar bastante nisso por apenas R$ 29,90. E, claro, a chamada daquela cerejinha do bolo que vai coroar a sua preparação para esse concurso inédito aqui da PM Bahia. O nosso super aulão de véspera. Tá? Aqui estão os professores aqui, já estão todos eles contratados, combinei com todo mundo já. 30 horas, né? Cada professor vai gravar blocos de 30, por exemplo, vou pegar aqui o professor Edenilson, né? 2 horas, então ele vai ter 4 blocos aí, tá? 4 blocos de 30 minutos, né? Isso aqui não será disponibilizado no YouTube, será lá na nossa plataforma do Lá Concursos, um link está aqui para você fazer a sua inscrição, né? Por apenas R$ 49,90, tudo bem, gente? Então, um forte abraço, espero vocês. Tchau, fui!